Alimento Matinal. E vamos à palavra de Deus, a palavra do Rei, que tem muito poder. O Senhor é aquele que nos guia, nos orienta através do seu Espírito Santo. E é através da Bíblia, a palavra infalível de Deus, que tiramos lições indeléveis para as nossas vidas. E isso é muito importante. A Bíblia diz que bem-aventurado o que ler e também bem-aventurado o que ouve. Então, até mesmo aqueles que não sabem ler a palavra de Deus, mas escutam, são bem-aventurados. Vamos lá, ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, e vamos estar lendo a palavra de Deus a partir do versículo 24. Vamos do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, que coisa linda é a palavra de Deus. Este texto é por demais conhecido de todos nós que lemos a palavra e até mesmo daqueles que não se dedicam à leitura da palavra de Deus. De alguma maneira ou de outra, já ouviu prédicas, reflexões sobre a mulher cananeia ou a mulher sirofenícia. Esta mulher cananeia, ela foi ao encontro de Jesus. E ela foi ao encontro de Jesus em busca de libertação para sua filha. Já falei em outras ocasiões sobre este episódio, sobre este evento, sobre este milagre, sobre a mulher cananeia. Como, por exemplo, falamos já sobre os obstáculos que esta mulher enfrentou, mas ela alcançou a vitória. Também em outra ocasião falamos o que fazer diante do silêncio de Jesus. E também falei que esta mulher foi testada, os testes de Jesus, as nossas vidas. E esta mulher foi testada, mas no final ela foi aprovada. Creio que hoje o Espírito Santo nos leva a falar outra vez sobre este texto, mas de uma maneira diferente. Hoje eu quero falar com você qual é o tamanho da sua fé. Esta mulher, como vemos, ela foi atrás de um milagre, mas ela buscou a Deus. Ela perseverou. E a cananeia é um milagre, é um exemplo, digo, de fé para todos nós.
Vemos na vida desta mulher o que está escrito aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e o verso 17, que nos diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É interessante que esta mulher ouviu a palavra, porque o evangelista Marcos, ele diz o seguinte: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. Jesus, seus discípulos, levantaram-se e foram para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, Marcos foi bem detalhista, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se por conta da cananeia. Marcos diz, ele queria ficar escondido, ele queria que ninguém o soubesse que estava naquela casa, mas não pôde esconder-se. Segue o relato. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, ela ouviu falar. A fé vem pelo ouvir. Prepare-se aí, que a sua fé vai crescer neste dia. Porque quando ouvimos testemunhos, quando ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé cresce. E a Bíblia diz que ela, ao ouvir falar dele, ela se aproximou dele. Nasceu fé no seu coração. Na Bíblia encontramos vários tipos de fé, não é verdade? Primeiramente temos a fé natural. E o que é a fé natural? A fé natural é aquele princípio de crença que já nascemos com ela, é inato ao homem. Ou seja, o homem já nasce com ela. Comemos porque acreditamos que o alimento nos fará bem à nossa vida e à nossa saúde. Quando você trabalha, você tem fé que no final você acredita que no final do mês você vai ter o seu salário. Isso é um tipo de fé natural, não é verdade? Mas há outro tipo de fé que conhecemos, é a fé salvadora, é aquela fé que nos aproxima de Deus. O escritor aos Hebreus corrobora essa afirmativa quando diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, já se aproximou de Deus? Como é que você se aproxima de Deus? Para se aproximar de Deus, o escritor diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer, tem que ter fé, que Ele existe e é recompensador, é galardoador de todos os que o buscam. Aos Hebreus 11:6. Os cegos tiveram fé, mas a fé que aqueles dois cegos tiveram de se aproximarem a Jesus foi a fé que os levou ao milagre, porque Deus recompensa a nossa fé. A Bíblia mostra que dois cegos se aproximaram de Jesus e receberam a visão. Que coisa linda! A mulher do fluxo de sangue se aproximou e recebeu a cura. E a fé daquela mulher do fluxo de sangue foi uma fé tão pura, foi não só a fé salvadora, mas a fé que via em Jesus a solução para o seu problema, a fé que lhe leva a buscar o seu milagre. E aquela mulher foi,
E ela conjecturou, se tão somente, aleluia, eu tocar lá nos bordes, nas orlas ou na orla das suas vestes, não é preciso ninguém me ver. Eu sou uma mulher imunda, eu não posso me achegar a ele, o público não pode me ver, mas eu vou me esconder entre a multidão. E eu tenho fé, aleluia, se eu tocar tão somente a minha mão alcançar a orla dos seus vestidos ou da sua veste, eu ficarei curada deste mal que eu espero há 12 anos. A mulher ouviu falar, a fé cresceu no seu coração e logo ela foi, enfrentou a multidão, não sei se agachando ou se arrastando, mas ela chegou perto de Jesus. Se aproxime, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, tem que crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Deus está vivo. Hoje eu já falei com Ele, já me aproximei dEle, já contei a Ele o que estava no meu coração. Então, se aproxime com fé. A mulher do fluxo de sangue se aproximou e recebeu a cura. Que coisa bonita! No mesmo instante havia outro que havia escutado sobre Jesus, o homem chamado Jairo, e ele foi, também se aproximou de Jesus, e o milagre da vida chegou à sua casa. Sua filha já estava moribunda, já estava por morrer, e vieram e disseram, não incomode mais o mestre. Mas aquele homem sentia que havia como imã entre ele e o mestre. Era uma proximidade, ele sentia que a sua fé o levou até o mestre. E quando por certo ele olhou os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, ele disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E quando ele quis arrefecer na sua fé, Jesus olha para ele, por certo bate no seu ombro e diz, olha filho, eu estou aqui. Quando ele recebeu a triste notícia, não incomode mais o mestre. Quando estamos em busca pela fé de um milagre, venha o mensageiro do mal e diz, não adianta, desista, não vai acontecer nada, ele não vai fazer, ele não vai curar. Disseram para Jairo, não incomode mais o mestre. E Jesus disse, eu estou aqui, crê somente. Quem se aproxima tem que crer. E Jairo recebeu sua filha de volta. Quando vemos na Bíblia, vários homens, várias mulheres receberam benefício de Deus. Jairo recebeu sua filha ressuscitada e outros tantos que pela fé foram beneficiados. E o mesmo poder pode acontecer hoje. Você pode ser beneficiado hoje. Hoje pode acontecer com você. Jesus disse a Marta, foi outra que mandou um recado para Jesus. Foi outra que contou a Jesus onde estava a dor. E ela teve fé. Ela disse, eu sei que se tu estivesses, desculpem, aqui, meu irmão não teria morrido. Ela quis dizer, Jesus, se tu estivesse próximo a nós, e nós estivéssemos próximo a você, não, o infortúnio não chegaria à nossa casa. Mas ela disse uma declaração belíssima, pode ler lá em João, no capítulo 11. Ela disse, mas Senhor, eu creio que tudo que tu pedires ao Pai, em teu nome, Ele o fará. Jesus se alegrou e disse, Marta, teu irmão irá ressuscitar.
Se creres, verás a glória de Deus. Põe a sua fé em ação nesta manhã. Que tipo de fé maravilhosa! É a fé que aproxima o homem de Deus, e além de aproximar o homem de Deus, ele recebe milagre. Os discípulos, na convivência com o mestre do amor, eles sempre eram instruídos a possuírem fé. Jesus sempre incentivou seus seguidores a terem fé. Quando Jesus fala à figueira e ela secou, quando Jesus falou à figueira e ela secou, quando ele disse, nunca mais nasça fruto de ti, no outro dia, os discípulos passaram pela figueira com Jesus e eles ficaram impressionados. Glória a Deus, porque eles viram que o que Jesus falou aconteceu. No outro dia de manhã, a figueira estava seca. E Pedro disse a Jesus, olha Jesus, a figueira secou. Claro, se Jesus falou. Jesus é a própria fé, aleluia. A resposta de Jesus foi, tenham fé em Deus, aleluia. Que tipo de fé você tem? Pedro andou sobre o mar com Jesus. Está escrito lá em Mateus 14, do 29 ao 31. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Um grande milagre, porque ele teve fé. Os discípulos outros estavam ali, mas quem teve ousadia de dizer a Jesus, se és tu, eu quero andar em cima das águas, sobre as águas como o Senhor anda. Jesus disse, vem homem, e Pedro foi. Mas quando reparou o vento, diz a palavra, ele ficou com medo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Não repare o vento da tribulação, não repare o vento das angústias, não repare o vento de qualquer tipo que venha para você. Olha para Jesus. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Onde está o teu olhar? Pedro desceu do barco, foi em direção a Jesus sobre as águas, mas a sua fé foi para baixo. Por quê? Porque ele olhou o vento. Quando olhamos o vento, o medo chega. Ele ficou com medo e, começando a afundar, ele gritou por Jesus. Ele disse, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pouca fé. Você pode ter a fé inato, você pode ter a fé salvadora para a sua salvação, você pode ter uma pequena fé. Jesus disse, se tiverdes fé, uma pequena fé do tamanho do grão de mostarda, que é o menor grão que existe, você fará muitas coisas. Aleluia! Que Deus ajude a não duvidarmos. Se sua fé é pouca, Jesus aumenta. Lá em João, no capítulo 3, nós vemos este mesmo Pedro que ia se afundando, cheio de fé, cheio do Espírito, dizer ao paralítico quando lhe pede uma moeda, aleluia, isso é fé. Eu não tenho prata, eu não sou rico, Pedro disse. Eu não tenho ouro, mas eu tenho algo especial, eu tenho uma fé no meu Deus. Disse, mas o que eu tenho, isto te dou. Eu tenho a fé que opera milagres. Levanta-te, aleluia. E o paralítico se levantou. A Bíblia mostra como a fé de Pedro cresceu ali naquela porta formosa, quando curou o paralítico. Se sua fé for do tamanho deste grão de mostarda,
a menor semente da terra. Você fará proezas, aleluia. A mulher cananeia não revelou com palavras que tinha fé, mas sua atitude de perseverança denotou isso. Foi o próprio Jesus quem disse: ó mulher, Mateus 15:28, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. Se tua fé for pequena, peça a Deus que Ele a acrescentará. Se for grande como a da cananeia, abra mão para recebê-lo e abraçar o milagre de Deus nesta manhã. Deus tem novidades, Deus tem novidades, Deus tem coisas grandes, e Ele está lhe dizendo: se a sua fé for acrescida, como foi a da cananeia, que passou nos testes da indiferença, até expulsar a mulher da multidão, os discípulos queriam, mas ela permaneceu. Quando Jesus parecia que tinha reprovado a mulher, ela se ajoelhou e adorou. Adore-o nesta manhã e abra mão para Ele colocar algo especial nas suas mãos, uma vitória que você espera, uma resposta de oração que você está pedindo. Há novidades de Deus para você. E será como desejas. Aleluia. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. Com você não será diferente. Que tipo de fé você tem? Amém.